Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Como você sabe, a gente sempre está trazendo aqui uma visita ilustre, uma pessoa que tem que agregar valor para você que é empresário aqui da nossa região, para você que está trilhando a sua carreira profissional. E, gente, falar em visita ilustre, pessoas que agregam valor, hoje eu estou aqui com dose dupla. Sim, dose dupla. Eu estou trazendo nada mais, nada menos. Duas pessoas que têm uma senhora bagagem aqui para compartilhar conosco aqui dentro da nossa telinha, aqui nas nossas redes sociais. Está aqui André Ursini, aqui um empresário, né, que tem muito valor aí para a nossa região e você vai perceber, é só acessar a rede desse cara lá que você vai perceber que tem muito a agregar para nós. Estamos aqui também com Cássio Navarro. Seja muito bem-vindo, Cássio. Outra pessoa também, uma figura pública. Olha, quando a gente fala figura pública, você deve chegar em casa e falar assim, figura pública, o que será que quer dizer isso? Será que o cara é deputado? Será que o cara... Sim, gente, o cara já foi de tudo um pouquinho dentro desse contexto público. Tem uma bagagem sensacional. Então é só você pesquisar direitinho que você vai perceber quem é o Cássio em riqueza de detalhe. Vamos direto ao ponto, né? Para que eu ficar falando aqui se a gente pode, né, conhecer eles pessoalmente? Quem é o André aqui? Vamos começar aqui com o André Ursini. Por mais íntimos, eu vi aí nas mídias que chamam ele de Ursini. Tem algum problema aí, André? Não, muito obrigado pelo convite. É Ursini, André. Alguns chamam de Andrezinho, mas tudo bem. Não, Andrezinho. Andrezinho porque o tamanho do cara, né, gente? É incrível aqui. Não, mas muito obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo. Eu tenho a honra de participar aqui junto com o Cássio, meu colega de mais de 20 anos aí, empreendedor, que faz muito sentido a gente estar junto aqui, né? Que legal. Mas é uma honra estar aqui com vocês participando desse programa. Perfeito. E, Cássio, fica à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo à nossa casa aqui, TV Polo. Poxa, muito obrigado. Obrigado pelo convite para a gente poder estar conversando um pouco aqui, né? E, sem dúvida, um prazer estar aqui ao lado desse grande amigo, André Ursini, que tivemos aí a participação junto no governo do Mourão, em Praia Grande, já há algum tempo atrás. De lá para cá muita coisa aconteceu, mas estamos aqui para conversar com vocês. Perfeito, vamos lá, vamos conversar aqui, você vai perceber que é uma conversa entre amigos, né? Você percebeu que a amizade dos caras aqui é profunda, né? Você tem bons laços aí profissionais e também como pessoas. E, Ursini, quais são os principais desafios, né? Nós temos vários empreendedores que acompanham, né, o nosso programa, de ser um empreendedor e ter um negócio na nossa região, Baixada Santista, cara. Você pode falar isso com muita propriedade, que eu vi que você se desafia muito nessa área, né? Ser empreendedor é desafiar o que existe de mais atual e moderno no momento, né? Quando você começa algo novo, você tem que ter o diferencial, você tem que ser o algo mais, você tem que fazer melhor do que o seu concorrente, você tem que se destacar. Quer dizer, é uma tarefa árdua. Para ser empreendedor no Brasil bem-sucedido, é o cara que faz a diferença, é o que pensa fora da caixa, é o que não tem medo de arriscar. Porque no Brasil, às vezes, a gente começa um negócio durante o dia e termina o dia sem o negócio. Ou pode começar o dia sem nada e terminar o dia com algum tipo de negócio. Então, assim, é garra, é vontade, é ter realmente dentro de si aquele dom e principalmente a confiança de que você vai fazer. Porque sem a confiança você não consegue criar. Você acreditar. Dias difíceis acontecem, muitos nãos. Para a gente conseguir um sim, a gente recebe mais de 300 não. Então isso faz parte, não pode desanimar. Mas assim, empreendedorismo é uma coisa que me fascina há muito tempo. O Cássio lembrou bem, trabalhamos junto no governo Mourão. Eu fui secretário de 2004 a 2008, justamente numa pasta que tinha empreendedorismo. Tínhamos a incubadora de empresas, né, Cássio? Poxa, que no momento era algo novo, inédito, né? Sim. E a gente arrumou um padrinho para cada incubado. Foi algo que no momento não existia aquela ideia. E é algo que transforma uma sociedade. Então, assim, empreendedorismo é acreditar, antes de tudo, em você mesmo. Perfeito. Até falando, né, sobre origens, né, histórias pessoais, né, dentro do empreendedorismo, eu percebi, Cássio, que você tem uma origem, né? Você é filho, né, de pais comerciantes, né? E, cara, para você, né, a gente fala que tem dois tipos de empreendedor, né? Um por necessidade e um por vocação. Um por vocação a gente fala que vê ali, né, nos pais e aquilo começa a inquietar, né? A pessoa também tenta trilhar esse caminho. Você, né, percebe qual seria o desafio, né? Você que vem de pais comerciantes aí, que tem na veia mesmo aí o empreendedorismo. Olha,
as pessoas sempre perguntam, né, como que iniciou a minha vocação política, né? Sim. E eu não tinha ninguém na vida, assim, familiar que tinha vínculo na política, né? Meus pais, não tinha ninguém próximo, realmente, assim, que estivesse na vida pública. Mas antes de iniciar na vida pública, eu já caminhava um pouco na questão do empreendedorismo, no sentido de tentar comercializar, mesmo antes dos 18 anos de idade. Afinal, a primeira empresa que eu acabei formando, eu tinha por volta de 15 anos de idade, e para o meu pai, uma surpresa, e que eu ali já comecei a ter o meu ganho financeiro, né? E quando eu cheguei aí para disputar a primeira eleição, que eu comecei a discutir, né, como contribuir através do poder público, eu já tinha ali pelo menos 4 empresas, né, com 21 anos de idade. Então, caramba, sem dúvida alguma, os meus pais contribuíram por demais através do comércio, e eu buscando ali, né, me sobressair ali, para provar para eles até que eu tinha condições aí, capacidade, bem cedo sair de casa, né? Caramba, que história bonita, né, gente? A gente costuma sempre falar, né? Quando o exemplo, né? A gente fala que as palavras podem até comover, né? Mas o exemplo arrasta, né? Sem dúvida. E, gente, aos 15 anos, eu tenho um garotão lá de 14, está indo para 15 anos, e a gente tenta colocar essa inquietude, né? Que a gente percebe na nossa juventude anterior, né, Cássio? E é legal isso, porque aos 15 anos você já começa a trilhar um caminho. Lógico, o espelho, o exemplo dentro de casa, né? Isso, né, deve ter realmente criado essa inquietude de fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar igual meu pai e o meu dinheiro também, né? Não, sem dúvida. Rentabilizar, né? Eu penso que hoje, né, a legislação hoje, ela tem algumas barreiras aí, algumas proibições. Desafiador. Que, sem dúvida, não acho certo, né, a criança, o adolescente aí começar a trabalhar muito cedo, assim, fora da idade. Mas, como eu já não sou mais tão jovem, né, na minha época, meu pai levava os filhos juntos para trabalharem, né? E eu já trabalhava com meu pai desde os 12 anos de idade, e ali aprendendo o ofício ali com ele, né? Que legal. Foi quando eu, já com 15 anos de idade, falei, poxa, vou começar o meu aqui, né? Então, foi uma aprendizagem que tive dentro de casa, de família, e que me deu a oportunidade de trilhar o meu caminho. Poxa, bacana, né? Ursini, até contando sobre história, né? Cara, como surgiu esse desejo de empreender com você? Tem uma história assim semelhante ou foi por necessidade? Porque tem as duas veias, né? A gente vê que o Cássio aqui foi por vocação, aquela inquietude dentro de casa. E você, como que surgiu essa história, cara, de ser um grande empreendedor? E hoje, graças a Deus, a gente fala que a gente mede, né, as pessoas no sentido de empresa pelos resultados, né? E hoje é só pesquisar a tua trajetória, graças a Deus você tem bastante bons resultados nesse segmento. Eu acho que é uma somatória, né? Começa um pouco pela necessidade, com 11 anos de idade eu fui trabalhar, desmontando um carro num ferro velho em São Vicente. Gente, desculpa aí, mas vocês têm muita coisa em comum, hein, cara? Um é 12, o outro é 11, vocês têm... Da onde vem essa história, hein? Aos Que 11 legal. anos eu fui porque a gente tinha uma vida muito simples, minha mãe era costureira, trabalhava em casa, meu pai trabalhava no porto em Santos como doqueiro, né? Descarregando e carregando navios, e eu vi aquela necessidade de contribuir, de ajudar, de trazer, e eu tinha uma vontade enorme de ter sapato. Eu não tinha sapato, né? Sério, velho? Então eu fui atrás do meu primeiro salário para comprar o primeiro sapato. Gente, olha só. Não, desculpa até te atrapalhar. Você que está em casa, veja só. Como é importante, né, a gente se desafiar, né? Nós estamos falando aqui com, né, o André, né, e o André Ursini, como ele falou, pode chamar da forma que quiser, né, de forma bastante íntima. E você vê hoje, né, graças a Deus, uma pessoa que com certeza dá isso e muito mais para os seus filhos, né, para as pessoas que ele ama, aliás, e uma pessoa de resultado. Mas aos 11 anos não tinha um sapato. Outro dia me perguntaram quantos pares de sapato eu tenho hoje. Gente, você percebe? Não, você que está em casa assistindo, né, você que está nos acompanhando pelas mídias também, você não pode medir a sua trajetória, olhar para a pessoa e falar assim, não, isso é inalcançável, né? Meu, eu pesquisei a vida desses caras que estão aí com você, é difícil isso. Não, tá aí, ó, conquistaram. Então, mas você sabe que há uns anos atrás eu fiz 22 audiências públicas do Andaraguá lá de Praia Grande.
Certo. E uma delas no bairro Ribeirópolis, que é ali ao lado da Andaraguá, eu percebi quando eu cheguei que tinha umas 80 pessoas sentadas e tinha umas 40 pessoas em pé, me olhando, meio de cara feia, tipo Sim. assim, esse cara vai vir aqui, é o CEO de uma empresa, vai vir falar sobre fazer um projeto muito grande e tal. E eu percebi que eu tinha necessidade de me envolver no meio deles ali, e eu pedi licença e pedi que todos virassem a cadeira para trás, que eu ia falar ao lado dos meus colegas que estavam lá no fundo. E fiquei em pé ao lado deles e comecei a contar um pouco da trajetória da vida, né? Até para que eles tenham esse estímulo que você está querendo colocar. Né? Porque muitas pessoas acham, o Cássio fez uma palestra quarta-noite no Guarujá, na UNAERP, os alunos acham que saem da graduação prontos para ir para o mercado de trabalho. Perfeito. Você sai, mas é o pontapé inicial. Porque você vai começar a estudar, você vai começar a entender o que é a vida a partir do momento que você está no mercado de trabalho. E você vai estudar muito mais do que você estudou na universidade. Então eu quis mostrar para aquelas pessoas que eu hoje trabalho, eu estou com 53 anos, trabalho há 42 anos, mas que a gente estuda todo dia. Verdade. A gente aprende todo dia, a gente está lendo todo dia, a gente está se inovando todo dia. Falávamos agora há pouco aqui, antes do programa, sobre a locação de vídeos, né? Que hoje é uma coisa que não existe mais. Então, quer dizer, os negócios estão mudando, os empreendimentos estão alterando e a gente tem aí uma grande leva de profissões que deixaram de existir nos próximos 3, 4 anos. Então, assim, empreender é aprender, entender e inovar. Então, eu acho que esse conjunto, mas a forma que isso começa, muito pela necessidade. Depois pelo dom natural que você quer. E aí eu sempre digo também, e falo sempre para o caso que a gente conversa muito, sobre o esporte, a participação do esporte na vida da pessoa. Por Verdade, quê? ajuda muito. Porque o esporte ele traz o espírito de competitividade. E quando a criança ou adolescente se torna adulto com esse espírito, ele vai ser um empreendedor, ele quer ganhar, ele não quer perder. Com certeza. Ele quer ganhar. E é natural, isso e é bom. A gente tem aquela noção, muitas vezes quando a gente vai disputar um campeonato, e eu não tenho altura, mas eu sou um bom jogador de basquete. E eu tinha que compensar. Conta isso direito aí pra nós, rapaz. Eu tinha que compensar. Ô, Cássio, você que é muito íntimo aí, ó, por favor, conta essa verdade aí. Altura 1,85 m. Vocês dois eram parceiros nessa questão. Não, ele fazia natação e eu estava no basquete. Mas eu tinha que compensar com a academia. Eu levantava mais de 120 quilos nas pernas para ter impulsão, né? E disputar. Cara, é verdade. E isso eu trouxe para minha vida, que é sempre estar atrás de alguém que está melhor do que eu, mas eu tenho que estar preparado para poder surpreender aquela pessoa. Então, o esporte na vida da formação do adolescente é importante que você carrega para a vida, porque você traz o espírito do vencedor. Né? E eu nunca gostei de falar. Minha mãe às vezes fala, mas você foi o segundo lugar. Eu falo, eu sou o primeiro dos perdedores. Eu tinha que ganhar. E isso é importante. A gente tem que... O empreendedorismo é vencer. Não tem outra palavra. Sim. Essa gana de vencer você tem que ter no dia a dia. A gente até fala, né, que foi o segundo lugar, o terceiro lugar. Às vezes ninguém lembra do segundo e do terceiro, só se lembra do primeiro. Por causa que a gente vai atrás do resultado. Né? Depois, lógico, a gente pesquisa e vem os valores, né, vem os méritos dessa pessoa, né, porque ela conquistou, né, aquele espaço. Mas a gente tem que estar sempre atrás desse alvo que você falou, o primeiro lugar. Né? Sem dúvida. E olha, eu posso falar para você também o seguinte, né? As pessoas muitas vezes assistem, né, o sucesso de alguém depois que ele já chegou no ápice, né, e fala, poxa, aquela pessoa teve sorte. Né? E eu costumo dizer para as pessoas que muitas vezes me acompanham, eu falo, poxa, eu acho interessante, quanto mais eu vejo as pessoas se dedicando, trabalhando, né, empreendendo, eu falo, poxa, essas pessoas têm mais sorte. Né? Perfeito. Então, é algo que sempre motiva também assim, essa explanação, porque não adianta, se as pessoas ficarem paradas esperando acontecer, não vão chegar muito longe. Né? Então... Perfeito mesmo, cara. A sorte está aí, a somatória, né, de vários esforços juntos. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos rapidamente. Esse intervalo tem o apoio, né, na nossa empreendedora ali do Jardim Casqueira, aqui na nossa cidade de Cubatão, o Espaço Pri. Mas você vai ver, é muito rápido. Vamos lá e voltamos aí com esse bate-papo maravilhoso. Espaço Pri, um ambiente aromático com tudo de perfumaria e semijoias com muito charme e elegância. Quer dar mais brilho para a sua autoestima? Conheça o Espaço Pri.
Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. Você que está chegando agora, após o nosso intervalo, você viu que foi, né, uma patrocinadora, uma apoiadora desse programa maravilhoso aqui, que te traz sempre um convidado ilustre. Estamos aqui com o André Ursini, empreendedor, o cara tem uma história maravilhosa aí nesse mundo empresarial. Estamos também aqui com Cássio Navarro, também tem uma história maravilhosa, tanto no sentido do empreendedorismo, de que compartilhou conosco antes do intervalo, como também na esfera pública também. Nós vamos começar a falar um pouquinho disso aí, vamos entrar aí, essa história lá que você consultar aí, o Cássio, né, você vai lá, Cássio Navarro, aí você vai encontrar gestor público. A gente que trabalha nessa área, né, vai sempre consultar, conhecer melhor quem são os nossos ilustres convidados, né? Cássio, gestor público, né? Eu percebi que a tua trajetória nessa área é realmente incrível. Aos 22 anos você já se desafia no mundo da política. Depois, dentro desse mundo da política, vereador, é uma trajetória muito grande. E aí deputado estadual 2 vezes. Cássio, o que você está se desafiando aí agora, cara? Olha... E como é que foi essa trajetória, essa história aí bonita aí que você tem para nos contar? Olha, eu penso que muito rápido passou esse momento, né? Mas comecei lá atrás, ainda como vereador no município de Praia Grande. Fui reeleito, cidade vizinha. 2 mandatos de vereador, presidente da Câmara. Foi quando eu enfrentei o primeiro desafio a nível de estado, quando me candidatei a deputado estadual. Pelo um trabalho regional, né? Mas a cidade de Praia Grande, na qual nasci e vivo até hoje, nunca tinha tido um deputado estadual. Então era um grande desafio. Então foi o meu primeiro mandato de deputado. Depois disso eu voltei para ajudar o prefeito, então, Mourão, como secretário-chefe de gabinete do prefeito Mourão. Um trabalho também que me deu muita experiência, né? E essa experiência me ajudou para poder me candidatar novamente e voltar a ser deputado estadual de novo. Como deputado estadual, as oportunidades de contribuir com a sociedade são grandes, né? Aqui para a região da Baixada Santista, para os municípios da Baixada, sem dúvida foi de muita satisfação poder ter colaborado através de ações, emendas enviadas para todas as cidades, principalmente na área da saúde, tão importante, que é a obrigação do Estado, né? E os municípios sofrem muito com isso, né? Então foi muito prazeroso. Mas depois desse meu segundo mandato, também voltei ao município de Praia Grande, onde mais uma vez secretário lá fui, mas dessa vez secretário de governo, ajudando em todas as pastas ali a prefeita Raquel governar, né? Mas me afastei novamente para poder me colocar à disposição, né? Colocar à disposição para possivelmente disputar novamente a eleição. Perfeito. A gente sabe, né, que nós estamos aí num momento, né, que a gente fala pré-candidatura, mas você já está posicionado como já dentro dessa questão da eleição estadual, eu não vou falar federal aqui, senão dá briga, tá? Depois vocês vão entender. Mas já está posicionado, qual o partido? Conta para nós um pouco aí, para a galera que está em casa, que pode, né, querer conhecer um pouco da sua história, até apostar aí em você como representante. Não, lógico. O processo, né, eleitoral, né, começa dentro de alguns prazos, né? E Perfeito. Nesse momento nós estamos no período, né, de pré-campanha, né, pré-eleitoral, até porque não aconteceram as convenções partidárias. Okay. Eu sou do MDB, né, partido que já fui deputado, né, por esta sigla. E agora estou aguardando as convenções, que é o ato que realmente determina quem são os candidatos, né? Então, deve acontecer talvez aí no próximo mês, para aí de fato gerar as candidaturas. Hoje, muitas vezes as pessoas falam, poxa, tal pessoa é candidata, tal pessoa é candidata. Hoje não existe candidato, né? Hoje existe o pré-candidato, né? Uma predisposição das pessoas a disputarem uma eleição. É o momento que eu venho participando. Entendo, por algumas questões que acho que ajudam a nossa região, que a minha participação seria interessante neste momento para estadual, né? Por isso, me coloco como pré-candidato a deputado estadual. Opa, é isso aí que a gente queria escutar, né, gente? É isso aí. Então, Cássio Navarro, você pode estar aí
no futuro bem próximo, né, mês que vem aí deve estar saindo, né, justamente essas decisões. E aí você pode estar acompanhando um pouco dessa trajetória. Eu, como um bom pesquisador que sou, né, pesquisei um pouco aí da história do Cássio e realmente é muita contribuição para a nossa região Baixada Santista. Ursini, vamos agora falar um pouco mais, mergulhando, passando a bola para você agora, falando sobre uma realidade que 2020, 2021, né, você era o cara que realmente trazia esperança para nós de mais de 17 mil postos de emprego. Nós estamos falando nada mais, nada menos aqui do Complexo Andaraguá, aeroporto de carga. Eu sou professor da área, né, de logística, né? E a gente também trabalhei na área de logística um tempo. Cara, estou muito interessado porque eu sei que, de fato, vai aquecer muito a nossa região. Como que tá? Está em andamento? Você também está tocando à frente? Como que está essa parceria? Você ainda continua sendo esse representante direto, né? Como que está isso? O Andaraguá é uma plataforma logística, né? Para quem entende logística, quem ama logística, assim como eu vejo logística em tudo. Né? Eu vejo logística até quando eu chego em casa e tenho que estar com o carro já abastecido para sair no dia seguinte, porque eu não perco tempo para poder abastecer de manhã. Então, quem ama logística entende o que eu estou falando, porque a gente sempre vai pela lógica, pela razão, pela otimização do tempo e do espaço. Né? Mas o Andaraguá é um projeto que a gente começou lá atrás. Nessa época que participei como secretário em Praia Grande, com o Cássio, com o ex-prefeito Mourão, né, da gente gerar emprego e a gente começar a fazer uma transformação aqui, porque a Baixada teve 3 grandes momentos de transformação econômica. Foi a criação do porto, a criação do polo petroquímico aqui de Cubatão e agora a possibilidade da gente ter a 3ª grande onda de desenvolvimento, que é a geração e a implantação do Andaraguá. A gente vem lá desde 2005, começando uma trajetória já de 17 anos de idade, completou, dia 10 de maio, 18 anos, completou até a maioridade, porque há um processo de licenciamento ambiental muito complexo, que eu sempre chamo a atenção. O Cássio, como deputado estadual, me ajudou muito na questão da Secretaria de Planejamento, na questão da implantação da 3ª faixa de rolagem da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que é necessário pela quantidade de caminhões que lá terão rodando. Né, a Secretaria de Administração Penitenciária, que temos que construir um presídio para o governo do Estado de São Paulo, como parte das compensações sociais. Mas assim, é um projeto que a gente vem trabalhando, o licenciamento ambiental continua andando. Ele teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, a qual foi julgada improcedente. Houve um recurso por parte do Ministério Público ao Tribunal de Justiça, que foi, em dezembro do ano passado, julgado improcedente, e a gente continua. Agora, esse momento é conseguir, junto ao Ministério Público Federal, por uma questão de uma comunidade indígena que está localizada a 2 quilômetros do empreendimento, que a gente consiga formalizar um novo acordo, que já havia sido feito no passado, agora a gente formalizar um novo acordo para finalmente a gente conseguir começar a obra. Tenho muita expectativa que a gente ainda desse ano, agora, se não nesse semestre, no próximo, consiga finalizar isso e começar a gerar esses empregos aí que a gente tanto almeja, que a gente luta, que a gente trabalha todos os dias há 18 anos. Mas é um projeto inovador, é um projeto que vai fazer muita diferença para a nossa região como um todo. Eu percebi, cara, e a gente leciona sobre esse assunto já há 10 anos, né? E trabalhamos nas empresas de distribuição, né? E no porto também. E a gente percebe, né, cara, uma necessidade já, né? Porque nós percebemos um gargalo logístico que estrangula, né, essa questão da distribuição, né? E, né, a gente fala, né, ter uma realidade como essa, aqui do nosso lado, Praia Grande, né, uma possibilidade de infraestrutura que vai gerar muita empregabilidade e vai também ajudar muito o empresário local. Sim. Em todos os sentidos. Então, realmente uma conquista que a gente também está como você, cara. A gente está... Profissionais da área, eu tenho certeza, e os empresários também, estamos na torcida para que dê certo. Eu como comecei falando aqui que empreender é acreditar, eu acredito, né? A gente acredita, eu sempre falo que a gente anda dentro da lei, a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que enfrentar. Sim. Os problemas são grandes, são inovações, a gente entende que isso tem todo um processo de maturação, mas a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que acreditar, mas eu tenho muita certeza de que ainda em 2022 a gente consiga atender todas essas necessidades de compensações aí para a gente conseguir começar finalmente a obra. Perfeito. Olha, vamos aí. Gente,
como diz aqui o Orsini, né? Acreditar. É essa palavra, né? Acreditar. Vamos aí ficar na expectativa, porque tenho certeza que isso vai ser um empreendimento que vai realmente dar mais um salto para a nossa Baixada Santista em todos os sentidos. E falando em salto, né, e de importância de acreditar, e você veio ontem de uma palestra junto, né, lá para a universidade, né, Cássio? Cássio, eu vi que a tua trajetória começa aos 22 anos na política. Cara, jovem na política. Cara, como que é isso? Essa tua trajetória, hoje você olha para trás, você fala para o jovem que está em casa, que fala, cara, um dia quando crescer quero ser igual esse cara que está ali. Jovem na política. Cara, como que é? Você que também contribuiu muito com a educação. Olha, eu gosto sempre de conversar com toda a juventude aí, mostrando a necessidade da participação responsável, né, na política. Até porque, ainda bem jovem, eu escutava dizer o seguinte, poxa, uma pessoa pode não gostar de política. Perfeito. Ela pode não participar da política, pode até criticar a política, mas o que a política determinar através das ações é o que vai direcionar a vida daquela pessoa, né? Por que não participar de uma forma bacana, discutindo, de forma responsável, né? E aí sim ajudar a contribuir para fazer as transformações necessárias que a sociedade busca, né? Criticar é fácil, mas por que não participar realmente para buscar soluções para melhorar a sociedade, né? Então esse é o grande foco, é o grande objetivo, é o que eu fazia já na época que eu era um estudante, participava de diretório acadêmico, né, para poder buscar soluções, né? Foi o que me motivou à época, com um pouco de liderança, para poder me candidatar. Eu acho que isso que é interessante. Eu vejo hoje, nas conversas que faço com as pessoas mais jovens, muitas vezes estudantes, e vejo ali líderes, né, estudantis ali, muitos, né, que muitas vezes não conseguem transformar aquela liderança para poder fazer, de fato, uma contribuição social, né? Então, eu acho que é importantíssimo, fundamental a participação do jovem, mas sempre de forma responsável. Perfeito. A gente percebe, né, uma juventude, às vezes, um pouco dispersa, né? E, infelizmente, devido a alguns cenários, né, que não é, vamos dizer assim, a regra do jogo, né? São algumas exceções, a gente vê as pessoas um pouco descrentes, né, da política, né? E eu gostei da sua fala porque, realmente, as grandes mudanças passam pela política, gente. Eu entendo você que está em casa, né, que a questão da politicagem, né, a corrupção, né, que a gente fala, né, que vem lá do latim, né, que é romper coração, né, e justamente, né, isso realmente gera, né, vamos dizer, essa reação às vezes negativa, e você quer se afastar, né, se isolar, mas não tem jeito. Se você quiser realmente mudança para o seu município, se você quer mudança para o seu estado, se você quer mudança para esse grande Brasil, você percebe aí, né? Vê o André, né? Se juntou a um grande representante nosso político, fez a diferença, está 18 anos batalhando, né? Para poder entregar valor através de um empreendimento de grande sucesso que vai ajudar muitas famílias. E lógico, teve força política por trás para poder isso acontecer. Senão não acontece. Então você que está em casa, talvez você tenha esse sentimento um pouco de frustração, que é um sentimento, a gente sabe, da população brasileira, por algumas exceções. Eu não considero regra do jogo. E eu acredito que você que entende mesmo, não é regra do jogo. E está aí o Cássio, né, com prova, né, falando aí, né, de forma, e evidência, né, disso, né, é uma evidência disso. Então, se quer mudar o jogo, não tem jeito. Tem que realmente entrar nesse contexto, entender esse mundo e compreender que tem, como qualquer área profissional, carreira, empresas, tem um lado bom e o lado ruim. A opção é sempre nossa, escolher esse equilíbrio, né, o caminho do meio, para a gente não se perder, né, nessa trajetória. E, Orsini, a gente sabe, né, para encerrar aqui nosso bate-papo, né, para você ver, rapaz, passa 30 minutos voando, né, e com 2 visitas ilustres nem se fala. Eu sei que você tem lá a Odicom Brasil também, que é um braço também de trabalho seu, de extensão, né, de empreendimento. Cara, nós temos 20 milhões, segundo o Sebrae, de empresas. E a gente sabe que essas empresas estão migrando para o digital.
Como que é essa contribuição hoje desse vertente, desse negócio que você toca? Qual é a ação dele? Até para o empresário que está em casa, às vezes, quiser conhecer também. Né? Houve uma mudança muito grande, né? Quando começou a pandemia, que eu sempre falei, e logo que começou a pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram muito assustadas, né? Perfeito. E eu lembro que uma das primeiras reuniões virtuais que eu fiz foi convocar todo o nosso pessoal que trabalhava e falar assim para eles, gente, eu atravessei plano Collor, plano Real, plano Bresser, URV, Tablita. Eu passei quase tudo que a economia podia dar como fracasso e a gente sempre cresceu. Jesus. Nunca passei uma pandemia e eu digo que 3 fatores mudam a história da humanidade: guerra, revolução e pandemia, né? Mas nós temos que enfrentar, não adianta a gente ficar parado. E a gente criou, que eu sempre digo, acabar com a gambiarra digital e criar um digital que funcione. Opa. E junto com isso, deu um impulsionamento no empreendedorismo, no empreendedor, né? E isso abriu portas. Eu falei, acabaram-se as fronteiras. Você pode vender para Singapura, como pode vender para Bahia, como pode vender aqui para dentro de Cubatão, ou para alguma cidade da Baixada. O problema é você tem que ter uma estratégia de entregar a sua mercadoria, entregar o seu serviço. Então, a WorldCom, uma empresa que tem 3 anos, com o objetivo de se transformar numa grande plataforma digital para o empreendedorismo. Perfeito. E até umas coisas que eu coloco sempre com o Cássio, a gente precisa dar oportunidade ao pequeno empreendedor. Sim. Aquele que produz dentro de casa, muitas vezes no fundo do quintal, muitas vezes faz os filhos dormir, vai trabalhar para poder produzir, para no dia seguinte ir para a rua vender, para colocar comida dentro de casa. E isso eu coloquei para o Cássio, a gente precisa dar esse primeiro apoio. E a WorldCom Brasil, ela veio para ser uma plataforma de negócio para o pequeno empreendedor, para que ele, quem sabe, até um dia esteja dentro do próprio Andaraguá, que vai ser um grande complexo logístico. Então, assim, é um planejamento de trabalho que a gente já vem fazendo há muitos anos. Isso já começou lá em 2005, 2006, 2007, nas nossas conversas entre eu e o Cássio, da gente dar oportunidade ao empreendedor, e com o Covid, que mudou a forma de se fazer negócio, hoje o e-commerce você compra uma peça de roupa pelo e-commerce, você tem prazo para devolver, está tudo muito fácil, você vê que a empresa que mais cresceu no Brasil é o Mercado Livre, foi um grande exemplo de eficiência. Então, hoje é realidade, e a realidade se faz com atos, ações e principalmente com aqueles objetivos. E dentro da WorldCom Brasil, atrelado a um projeto que nós temos de dar o apoio ao pequeno empreendedor, a gente vai fazer uma transformação muito grande na Baixada. Pode acreditar nisso. Gente, então tá aí, né, a WorldCom Brasil, você pode acessar as mídias, você vai conhecer esse trabalho também, né, do Orsini, é um trabalho bacana de impulsionar os pequenos empreendedores, você que é empreendedor local também pode conhecer, né, entrar em contato, ver como isso pode acontecer na prática, né. Como é tudo que é bom e aqui dentro de uma realidade de canal a gente tem as nossas limitações, mas vamos chamar aí vocês no futuro aí para mais alguns bate-papo aqui, com certeza, na nossa telinha aqui, para compartilhar um pouco mais da história, que, se Deus quiser, quem sabe já eleito também, para compartilhar os projetos, né? Quem sabe para poder comemorar também, né? Finalmente em dezembro, quem sabe também. A gente sempre fala, aproveitando assim, nós temos que votar em candidatos que conhecem a nossa região. Verdade. Candidatos que sabem onde é aqui o Jardim Casqueiro, né? Onde está a comunidade de Cubatão, que sabem onde estão os problemas de São Vicente, onde estão os problemas da Praia Grande. Precisamos de representantes locais. Exato, né? porque é esse que na hora que o empreendedor precisa, ele vai encontrar aqui tomando um café na padaria, ou indo ao supermercado, né? Então, final de semana, às vezes com a família, comendo uma pizza, e o político tem, eu sempre falo para o Cássio, vocês têm muita aptidão pela política, porque às vezes está comendo uma pizza, outro dia estava em Piruíbe comendo pizza, as pessoas vêm falar de um problema, mas o político de raiz, ele recebe com muita vontade. Sou seu representante, Então, né? Isso é importante, que a comunidade tenha essa ideia de que nós temos que eleger candidatos da nossa região, né? E candidatos com experiência e com propósito, nós temos que ter propostas. Hoje a política está polarizada e a gente não vê proposta de ações. E quando a gente vê, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, esse momento é muito importante de quem está nos assistindo fazer essa reflexão. Perfeito, ótimo. Fica aí a mensagem, gente. Cássio, muito obrigado. Fica à vontade aí para poder dar a sua palavra final aí para a nossa audiência que está em casa. Obrigado. Agradeço, viu, a visita, por compartilhar um pouco da sua história, de raiz ali como empreendedor, como também como gestor público. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado sempre pelo convite. Como o André colocou bem aqui, viu? Eu estou numa pré-disposição aí de concorrer à eleição, sem dúvida. Mas o que eu levo a atenção a todos vocês que nos acompanham.
a última eleição de 2018 de nível nacional, mais de 2/3 dos votos da nossa região foram para candidatos de fora. E aí a gente fica sem o apoio de lideranças nos representando de fato. Por isso, é muito importante ter atenção ao voto. Muito obrigado pela oportunidade. Cássio, onde o pessoal te encontra? Olha, através das mídias sociais, aí o Cássio Navarro SP, hoje é mais fácil, né? Com todos o advento das mídias sociais, a gente consegue através do Facebook, né, Instagram, então é fácil de achar. Perfeito. André, muito obrigado pela sua visita ilustre aqui ao nosso estúdio da TV Polo. Imagina, obrigado pela oportunidade. Por compartilhar essa história maravilhosa, por trazer também grandes novidades. Fica à vontade. Aí o programa é a nossa cara, né? A minha, a sua, do Cássio, de quem ama empreender, de quem ama criar. O empreendedorismo é uma coisa fascinante, né? Eu ontem conversava, antes de viajarmos com o pai do Cássio, com 83 anos, ele está querendo empreender novos negócios. Então, assim, quem tem empreendedorismo na veia é raiz, não tem jeito. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui junto com o Cássio, com vocês que nos assistem. E a gente está sempre à disposição para falar desse tema que é fascinante. Perfeito. Para te encontrar, se o pessoal quiser... Nas minhas redes sociais, né, André Ursini, estou à disposição também pelo consultar no Google, me acha, a gente... acorda cedo para responder todas as mensagens, respondo 230 mensagens por dia, então a gente sempre acaba conversando com todo mundo que nos procura. Perfeito. Gente, então tá aí mais um bate-papo maravilhoso aqui na nossa TV Polo, trazendo, né, assuntos bastante relevantes aqui para a nossa região. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.